Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Secretário de Estado. Nós estamos hoje aqui numa situação particularmente ingrata para o Sr. Secretário de Estado, como é reconhecido, e estamos para mais numa situação insólita. Neste momento está a ocorrer uma reunião no Ministério da Economia, onde os parceiros sociais estão a ser informados das medidas centrais para o Orçamento de Estado do próximo ano, sem que este Parlamento tenha qualquer informação sobre o assunto. Mas ainda assim, este foi um debate importante. E foi um debate importante porque nos permitiu fazer uma primeira avaliação mais sólida sobre a execução orçamental do ano 2012, uma avaliação da estratégia seguida, dos resultados que vamos atingir e também do que é o ponto de partida para o exercício de 2013. E julgo que nesta fase do ano e perante as informações que nos são transmitidas, eu julgo que a conclusão é clara. Falhou a estratégia, falharam os resultados e, mais grave, agravaram-se significativamente as condições para a execução bem-sucedida do nosso programa de assistência financeira. Temos o produto em queda e a prolongar a queda muito para lá na dimensão e na extensão do que era inicialmente previsto. Em consequência, temos uma dívida em alta e em trajetória, não se conhecendo sequer trajetória da sua sustentabilidade. Passa a dívida prevista para 2013 cerca de 115,8% do PIB para 124% do produto. E mesmo os elementos positivos que são destacados pelo Governo são elementos precários, insuscetíveis de qualquer entusiasmo face à evolução da situação. Falo de dois, falo dos leilões da dívida, onde é hoje claro que os resultados que estamos a obter decorrem e bem de uma intervenção do Banco Central Europeu, embora a registar o que tem sido o acréscimo da exposição das entidades nacionais a essa dívida e também relativamente aos resultados no déficit externo, que não são de forma nenhuma a criar qualquer situação de sustentabilidade para o futuro do nosso país. Por isso, em síntese, falhou a estratégia, falharam os resultados e agravaram-se as condições à execução do programa. Mas permitam-me que relembre aqui e que volte um pouco atrás na explicitação da estratégia e dos resultados que hoje aqui são reconhecidos, já com um desvio apontado até de maior dimensão, não deixarei passar a ironia, significativamente maior do que o desvio colossal que era imputado ao orçamento que transitava do mandato anterior, mas é importante aqui relembrarmos com rigor a estratégia e os resultados do ano de 2012. No programa de assistência económica e financeira, Portugal estava comprometido com um objetivo extremamente difícil, que era a redução de um déficit de cerca de 5,9% para 4,5% do PIB. Este era o objetivo inscrito e era um objetivo pesado, dadas as condições económicas que o país iria seguramente enfrentar. Mas, em síntese, um objetivo de redução de 1,4 pontos do PIB. Este era o objetivo inicial. O orçamento de 2012 contemplou, apresentado nesta Casa, tem 3 minutos apenas apresentou nesta Casa um orçamento que previa uma redução não de 1,4 previstos, mas de 3 pontos percentuais do PIB, de 7,5 para 4,5. E para isto apresentou um programa de austeridade de 5,3 pontos percentuais do PIB, 9 mil milhões de euros. Qual é o resultado desta estratégia? O resultado é que nós passaremos de um déficit de 7,5 para um valor que creio que poderá andar em cerca dos 6,5, e o Sr. Secretário de Estado virá aqui no final do ano informar-nos que se calhar os 6,1 não serão bem 6,1, admitamos 6,5 para também não ser pouco generoso. Isto significa uma consolidação de 1 ponto percentual do PIB. Isto significa que 9 mil milhões de sacrifícios e de austeridade resultaram em 1.700 milhões de consolidação orçamental, isto é, 80% dos sacrifícios foram perdidos pela recessão e nada de estrutural verdadeiramente ficou nas nossas contas públicas. Porque mesmo a medida que é adotada, o Tribunal Constitucional disse o que disse, mas mais importante ainda, o Governo sempre anunciou que os cortes nos salários e nas pensões não eram definitivos e eram transitórios. Por isso, à saída deste ciclo de ajustamento, nas nossas finanças públicas, do ponto de vista estrutural, o que ficará, e neste momento não ficará nada. E este resultado decorre da estratégia que é seguida, que é uma estratégia de carregar sobre o processo de ajustamento à cabeça,
com uma narrativa sobre as expectativas dos agentes económicos perfeitamente destruidora da procura interna. E quando hoje se diz com alguma candura, mas a receita cai porque as pessoas poupam e não consomem, a minha pergunta só pode ser uma: mas de que é que estavam à espera? De que é que estavam à espera? Porque o resultado na frente da economia é o resultado direto da política económica que foi seguida, quer na frente da gestão das expectativas, quer na frente da execução orçamental, onde os números são hoje, e repito, 5,3 pontos do PIB de consolidação para obter 1 de resultado, e por isso os resultados são hoje muito claros. Permita concluir, Sr. Presidente e Sr. Secretário de Estado, por um ponto que é o último ponto, que é o ponto sobre o futuro. Chegados aqui com esta estratégia de radicalismo e em força, o que fazer para o orçamento do próximo ano? Obrigado. É ingrato, porque o Sr. Ministro vai, a esta hora já há pessoas que o saberão, mas a concretizar-se o que o Sr. Ministro anunciou, nós teremos no próximo ano a repetição exata da estratégia que foi seguida este ano. Obrigado, que é prometer um ajustamento de 4,9 mil milhões de euros sobre uma economia que está deprimida, que está em recessão, ao qual acrescerá a compensação dos cortes dos subsídios, e depois não digam, com surpresa, que os resultados não correspondem àquilo que é colocado. O caminho a ser seguido e a ser continuado é o caminho do desastre na nossa economia e da completa insustentabilidade da nossa dívida pública. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr.